O que é destaque nesta edição? Governador se encontra hoje com Michel Temer. Na pauta, Zona Franca de Manaus e recuperação da BR-319. Postos da UEA ganham nota máxima do ENAD. Shopping é multado por descumprir lei do estacionamento. Juiz anula a votação da mesa diretora da Câmara Municipal de Iranduba. Novos presídios serão construídos em Itacoatiara e Parintins. No Dia Internacional da Mulher, atos em 16 estados e Distrito Federal pedem igualdade e criticam reforma da Previdência. Gilmar Mendes diz que Temer pode retornar à presidência se for cassado e que Dilma ficará inelegível. Presidente do Congresso diz que Justiça do Trabalho não deveria existir. ONU divulgará relatórios sobre casos de abuso sexual em operações de paz. Mais um apostador mineiro ganha sozinho o prêmio acumulado da Mega Sena. Bandidagem aterroriza a cidade. Sargento da reserva da PM morre após reagir a assalto e matar um dos suspeitos. Um vigilante do hospital universitário foi executado por bandido que queria tomar sua arma. No Coroado, um homem foi morto a facadas nessa madrugada. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Madrugada chuvosa, essa que termina dentro da previsão do clima-tempo de 5 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura que é de 24 graus aqui no sítio histórico da cidade terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 95%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. Quinta-feira, 9 de março. É o 68º dia do ano. Faltam 297 para acabar 2017. Dia de Santa Francisca Romana e São Gregório de Nissa. Também é o Dia Internacional do DJ. O Rio Negro continua subindo. Por mais 7 centímetros de terça para quarta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem 25,98 metros. Na leitura que será atualizada daqui a pouco, o Rio Negro já deve ultrapassar os 26 metros em relação ao nível do mar. Apesar do mau tempo, o aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1842, a estreia da terceira ópera de Giuseppe Verdi, Nabucco, em Milão. 1886, Júlio Verne sofre um atentado contra sua vida ao receber 2 tiros disparados por seu próprio sobrinho, Gaston. 1935, Adolf Hitler anuncia a criação de uma nova força aérea. 1959, lançamento da boneca Barbie na American International Toy Fair de Nova York. 1961, lançamento com sucesso do Sputnik 9, carregando um manequim apelidado de Ivan Ivanovich e demonstrando que a União Soviética estava pronta para começar o voo espacial tripulado. Em 2011, o ônibus espacial Discovery faz seu último pouso após 39 voos. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Uma blitz realizada na tarde de ontem resultou na multa de aproximadamente R$10 mil ao Manauara Shopping. A ação da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus e do Procon Municipal fiscaliza o cumprimento da lei que prevê o tempo de carência nos estacionamentos. Outros locais fiscalizados, como o Plaza Shopping e o Aeroporto Eduardo Gomes, cumprem o tempo de carência determinado pela lei. Já o Amazonas Shopping, Shopping Ponta Negra, Shopping Via Norte e Samaúma foram fiscalizados anteriormente pela Condec e Procon Municipal e receberam multas por estarem irregulares, encontrando-se dentro do prazo de recursos administrativos. A Prefeitura de Manaus informou que enviou ao Tribunal de Contas do Estado ontem documentos com cálculos de métodos que embasaram os reajustes da tarifa de ônibus. O valor da tarifa foi reajustada 2 vezes este ano. Técnicos da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, estiveram reunidos na manhã de ontem com analistas do Tribunal de Contas do Estado, representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, Ministério Público de Contas e Secretaria de Estado da Fazenda, CEPAS. A cidade vive horas de terror, com pelo menos 3 mortes violentas e ainda há pouco um homem foi morto a golpes de faca no bairro do Coroado. O corpo ainda está no local, Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Está sim, Paulo, corpo ainda no local, não se tem ainda uma ideia do que ocorreu realmente, mas o que se sabe, o que se tem certeza, o que a difusora informa mais uma vez em primeira mão é que um homem foi assassinado nas proximidades da rotatória do Coroado e foi morto a golpes de faca, Paulo.
Peregrini, o sargento da reserva da Polícia Militar, reagiu ao assalto. Queriam tomar a motocicleta da filha dele. Ele reagiu, matou um dos assaltantes, mas ele também foi baleado e terminou morrendo no hospital. Então, foi no bairro Jesus Me Deu, e a história é exatamente essa que você acaba de relatar. Ele foi, tentar impedir um assalto quando estavam tentando levar a moto da filha dele, na realidade não estava tentando levar a moça estava próxima à moto, eles estavam tentando roubar, e a garota de 17 anos muito assustada, o pai viu toda a situação, foi reagir ao assalto, matou um dos bandidos e o outro que conseguiu fugir covardemente atirou 2 vezes no sargento da reserva da Polícia Militar, que acabou morrendo a caminho do pronto-socorro Delfim Aziz. Corpo já liberado no IML? Já liberado para a família, Paulo. E um vigilante no hospital universitário foi morto dentro do hospital universitário. O bandido chegou para assaltar e tentaram tomar a arma dele, ele também reagiu e acabou morto, né, Peregrino? Infelizmente, né? Ele foi baleado, o vigilante ainda recebeu os primeiros socorros, ainda no local, por a equipe do SAMU, que trabalhou muito, mas muito mesmo. De tudo foi feito para salvar a vida do vigilante, mas infelizmente ele acabou morrendo. E ele era um vigilante que estava, né, tomando conta lá do local. Houve muito tumulto, muita correria, o SAMU trabalhando, as pessoas lá também do Hospital Getúlio Vargas também trabalharam muito, a fim de tentar salvar a vida do vigilante, mas infelizmente já não havia nada ao que fazer. E há de se registrar também que esses bandidos viajavam num carro, um Celta, Peregrini? Um Prisma, né? Um carro Prisma. Eles já haviam feito um arrastão, assaltaram uma barbearia na Avenida Castelo Branco, levaram todos os pertences dos fregueses que estavam ali para dar uma recalchutada no cabelo, e depois saíram e foram direto à universidade e terminaram por matar o vigilante. No caso do sargento Peregrini, tudo foi registrado pela câmera de segurança, as imagens já foram recolhidas. Filmagens já foram recolhidas, tem toda a ação desses bandidos, essa ação covarde e triste para a família do policial que acabou morrendo, né, a caminho do hospital. As imagens são realmente muito, muito duras, né? São imagens pesadíssimas, onde os bandidos mostram toda a frieza a matar um homem assim, a sangue frio, a queima-roupa. Peregrino, mais tudo tranquilo com o transporte coletivo e as ruas da cidade, a movimentação? Tranquilidade, nós temos uma tranquilidade no trânsito da cidade, uma movimentação muito intensa por parte do transporte coletivo, por parte também do transporte alternativo e também do transporte especial, que são os principais veículos, né, que cortam a cidade nesse momento, principalmente o transporte especial aí, que distribui mais de 1.300 ônibus logo pela manhã nas ruas da cidade, transporte alternativo também com quase 500 veículos e todos eles na zona norte e zona leste da cidade. É uma movimentação realmente muito intensa, Paulo. E no Terminal 4, movimentação tranquila, mas com muitos estudantes já esperando pelo coletivo. Terminal 5, movimentação é um pouco maior que a do Terminal 4. Essa é a situação de trânsito no momento que tem a Alameda Cosme Ferreira, no cruzamento com a Avenida Grande Circular, as vias de maiores movimentos nesse começo de manhã. E é bom lembrar também que uma chuva fina caiu sobre toda a cidade nessa madrugada, até ainda há pouco chovia em alguns pontos da cidade, pista molhada, aquaplanagem, um convite, um condomínio aberto a acidentes. Até daqui a pouco. Muito bem lembrado, isso aí. E nas ruas da Zona Norte e Leste não é diferente, pista molhada. Nós estamos aí dirigindo desde as primeiras horas da madrugada. Hoje um pouco mais atrasado, rapaz. Chegava no IML lá, Paulo, um pouquinho atrasado, mas estamos aí na área e pista molhada, estamos nas ruas. A qualquer momento, novas informações. Daqui a pouco, todas essas notícias já distribuídas em manchete, com detalhes no nosso noticiário policial. 5h56 em Manaus. 5 bandas de carnaval agitam o último fim de semana de folia aqui na cidade, hoje e até domingo em 5 diferentes zonas da capital. Na agenda estão LGBT Folia, Carnaval Popular da Zona Norte e o Bloco das Piranhas adiado para o sábado, dia 11. No sábado, o Bloco das Piranhas lidera a folia a partir das 4h no Sambódromo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. E nesta sexta-feira à noite, na Rua Magalhães Barata, próximo
próximo ao CRAS do bairro do Crespo, será realizada mais uma edição da Banda da Fusarca, que tem o apoio do governo do estado e prefeitura de Manaus. Os moradores da Zona Sul e demais bairros da cidade devem prestigiar esta noite da Fusarca. É a Banda da Fusarca que estará em ação hoje à noite na Rua Magalhães Barata, próximo ao CRAS do bairro do Crespo. O fim de semana em Manaus vai ser movimentado. Neste sábado, a partir das 19 horas, o Largo de São Sebastião recebe a segunda edição do Encontro de Bateristas de Manaus. O evento, que conta com apoio do governo do estado, através da Secretaria de Estado de Cultura, terá a participação especial da Amazonas Filarmônica, um dos principais corpos artísticos do estado. Sob a regência de Marcelo de Jesus, a Filarmônica traz um repertório eclético, executando obras de compositores eruditos como Wolfgang Mozart, Joaquino Rossini e Georg Friedrich Händel, e contemporâneos como John Williams, Oliver Adams e Ari Barroso, além de músicas famosas de bandas famosas de rock como Black Sabbath e Queen. Temos informações com a repórter Thaís Gama. O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, abre hoje, dia 9 de março, inscrições para 5.814 novas vagas em cursos de qualificação profissional e de informática. As inscrições para as 8 unidades são realizadas exclusivamente pela internet até o preenchimento total das vagas disponíveis em cada curso. Serão oferecidas qualificações diversas, entre elas informática básica e avançada, culinária, cabeleireiro, operações em logística, almoxarife, entre outros. Os cursos serão ministrados nos turnos da manhã, tarde e noite e possuem carga horária entre 20 e 160 horas, com duração de até 3 meses. As aulas iniciarão no próximo dia 27 de março, no Centro Tiago de Melo e nos 7 centros estaduais de convivência da família e do idoso espalhados pela capital. A lista completa dos cursos, pré-requisitos e link para inscrição estão no site cetam.am.gov.br. Para os interessados que tiverem a inscrição confirmada, a entrega dos documentos deverá ser realizada no período de 15 a 17 de março, diretamente na unidade selecionada. Estas foram as informações aqui da Central de Jornalismo. Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus. A Prefeitura do Careiro da Várzea informou ontem que o Cadastro Único e o Bolsa Família, programas sociais federais gerenciados no Careiro da Várzea por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, estão suspensos momentaneamente por causa da necessidade de atualização dos dados cadastrais dos atuais gestores junto à Caixa Econômica Federal. A Prefeitura informa que até o final de março o atendimento estará normalizado. Temos informações de Urucará. Lá está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, estará certificando a primeira turma de Letras, Língua Portuguesa e Literatura, realizado em Urucará. O curso foi ofertado pelo PAFOR, Programa de Formação de Professores na Plataforma Freire. A formação ocorreu no período de 5 anos e hoje, 9 de março, a instituição certificará 35 acadêmicos entre Urucará e São Sebastião do Atumã. A cerimônia de colação de grau ocorrerá a partir das 19 horas desta quinta-feira, na quadra da Escola Estadual Movida Mestrinho, na zona oeste da cidade, que contará com a presença de representantes da UFAM, autoridade local e a comunidade urucarense. A formação em língua portuguesa é de grande importância para a educação do município de Urucará. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus, cheia dos rios, mais 2 municípios em estado de emergência. Larissa Balheiro tem os detalhes. 2 novos municípios decretaram situação de emergência por conta da cheia no Amazonas. Desta vez, trata-se dos municípios de Eirunepé e Itamaraty, ambos localizados na calha do rio Juruá. De acordo com a Defesa Civil do Estado, as cidades estavam sendo monitoradas desde o início do ano por conta do período chuvoso. O secretário executivo da Defesa Civil, Coronel Fernando Pires Júnior, explica que com a grande intensidade de chuvas aqui na região, outros municípios devem entrar na mesma situação de emergência. A Defesa Civil do Estado do Amazonas coloca mais 2 municípios da calha do Juruá em situação de emergência, sendo eles Eirunepé e Itamaraty. Agora já são 4 municípios em situação de emergência naquela calha, que é afetada por conta da enchente que ocorre esse ano e que, diga-se de passagem, é um inverno amazônico, uma situação normal, e por conta da grande quantidade de chuva que cai na região, houve já o transbordamento desse rio e já afetou aí esses 4 municípios, totalizando
mais de 6 mil famílias afetadas por conta da enchente em 2017. Nas duas cidades, o número de famílias afetadas chega a 3.200, totalizando quase 6 mil famílias das 4 cidades que já estão em situação de emergência no Amazonas devido ao transbordamento do rio. A ajuda humanitária aos municípios já iniciou esta semana, no total de 12 toneladas que estão sendo distribuídas. Na atualização da enchente no Amazonas, 3 municípios, Juruá, Carauari e Envira, já estão em situação de alerta e outros 7 estão em situação de atenção. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. 6h09 em Manaus. Informações agora de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Câmara Municipal de Manacapuru realizou na manhã de ontem uma grande festa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Foi uma festa regada a muitos discursos, sorteio de brindes e um belo coquetel com direito à música ao vivo. Organizada pelo presidente Francisco Coelho, a festa levou centenas de mulheres a comparecer no Salão Nobre da Câmara, onde receberam suas homenagens. Mas enquanto a festa rolava na Câmara, quem ganhava os presentes eram os jovens meninos Jorge Gabriel, de 5 anos, e Kelme Oliveira, de 14 anos. Ambos portadores de necessidades especiais receberam das mãos da fisioterapeuta Daiane de Freitas 2 cadeiras de rodas para facilitar a acessibilidade de movimentação no dia a dia. Daiane de Freitas, que também é subsecretária de Ação Social do município, falou ao Jornal da Manhã. Isso mesmo, pra gente é gratificante, né? Ver a alegria da família. A gente tem feito o que pode, né? Tem buscado as pessoas que geralmente são esquecidas. Nós estamos procurando trazer eles de volta para a sociedade, a acessibilidade para as crianças, para os deficientes que têm mais idade, porque é importante integrá-los na sociedade, né? Não deixá-los eles dentro de casa. Porque eu acho que eles não devem ficar escondidos, e sim viver que nem nós vivemos, sair nas ruas, ir à escola, isso é importante. As cadeiras de rodas provindas do gabinete do deputado Augusto Ferraz foi um pedido do vice-prefeito Raimundo França, do Capela, que aproveitou o momento para fazer seus agradecimentos. 6h10 em Manaus. Infelizmente tivemos uma queda novamente aí da telefonia celular. Um termo de cooperação técnica para desenvolver o turismo nas aldeias indígenas do Amazonas foi sinalizado na manhã de ontem pela Fundação Estadual do Índio e a Amazonas Tour. A ideia é fazer um grupo de trabalho para mapear as áreas com potencial turístico, identificar as mazelas a serem superadas e unir forças para que a cultura indígena tradicional ganhe destaque na vitrine turística amazonense. O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou no Diário Oficial da Justiça de ontem o edital para preenchimento de mais uma vaga de desembargador da Corte Estadual a ser provida pelo critério de antiguidade. Após 2 anos de espera e de incertezas, os 320 aprovados no concurso público da Secretaria de Estado de Segurança Pública realizado em 2015 serão chamados para assumirem os seus respectivos cargos este ano, após a intermediação do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que convocou a Secretaria de Segurança no último dia 22 de fevereiro para uma reunião na manhã desta quarta-feira para resolver a situação. Conforme orientado pela relatora das contas da Secretaria, conselheira Yara Lins dos Santos, e pelo conselheiro presidente do TCE, Ari Moutinho, os concursados serão convocados em 3 chamadas: 100 em maio, 100 em julho e 120 em setembro. A convocação faz parte do termo de ajustamento de gestão assinado entre a pasta e o TCE, que prevê o desligamento de temporários gradativamente e a substituição deles por efetivos. As agências da Caixa Econômica Federal no Amazonas vão estender o funcionamento nos dias 10, 13 e 14 para atender os trabalhadores com direito ao resgate do saldo das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Nesta sexta-feira será liberado o primeiro lote dos 5 que serão disponibilizados até julho para os nascidos dos meses de janeiro e fevereiro. No Amazonas são mais de 341 mil contas inativas que se enquadram nas regras do governo federal. De acordo com a Superintendência da Caixa no Amazonas, durante esses 3 dias as agências abrirão às 8 horas e encerrarão atendimento às 16.
O horário estendido será utilizado exclusivamente para atender esses trabalhadores. Em regime de urgência, os deputados estaduais aprovaram ontem pela manhã o projeto do governo do estado que cria o Fundo de Penitenciário Estadual, que será responsável por gerenciar recursos federais no montante de 44 milhões destinados à construção de 2 presídios no interior, sendo um em Itacoatiara e outro em Parintins. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulgou nesta quarta-feira os indicadores de qualidade da educação superior do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENAD 2015, de cursos avaliados em todo o Brasil. Os cursos de Administração e Direito da UEA, desenvolvidos na Escola Superior de Ciências Sociais, alcançaram o conceito 5, nota máxima de avaliação. O curso de turismo da UEA, desenvolvido na Escola Superior de Artes e Turismo, ESAT, conquistou nota 4. Em 2015, apenas 1,1% dos cursos avaliados obtiveram o conceito 5 e somente 18,8% o conceito 4. A equipe do programa Amazonas Saúde Itinerante, que realiza consultas oftalmológicas, estará neste mês de março nos municípios de Irunepé e Envira. O médico especialista fará consultas e prescreverá óculos para os pacientes que necessitam do equipamento, que será doado pelo governo do estado do Amazonas. De ontem até o dia 12, a equipe estará no município de Irunepé e a previsão é que sejam realizados 350 consultas oftalmológicas. De 13 a 15, a equipe estará em Envira, onde serão disponibilizadas 250 consultas. Juiz de Iranduba anula a eleição que escolheu a mesa diretora da Câmara de Vereadores para o biênio 2017-2018. A reportagem é de J. Rai. O juiz de direito Jorcenildo Dourado do Nascimento, titular da primeira vara da comarca de Iranduba, anulou na manhã de ontem a eleição que escolheu a mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018, no dia 1º de janeiro deste ano. A decisão em caráter liminar atendeu a um mandado de segurança impetrado pelo advogado e vereador George Reis do PV, alegando que durante o processo houve descumprimento ao artigo 6º, parágrafo 2º do regimento interno da casa, segundo o qual a votação para a composição da mesa será feita por escrutínio secreto, ou seja, deve haver sigilo absoluto em relação ao voto de cada vereador, o que não ocorreu segundo o impetrante. Até o início da tarde de ontem, quando a nossa reportagem fez contato com o presidente afastado da Câmara, vereador Alessandro Carbajal do PTN, ele não informou se iria recorrer da decisão judicial. Disse, no entanto, que já havia registrado uma chapa para disputar novamente o comando da casa. Tentamos contato com alguns parlamentares, mas até o fechamento desta matéria, no início da madrugada, nenhum havia respondido às mensagens em que perguntávamos quem serão os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Iranduba. A nova eleição, de acordo com a determinação do juiz Jorcenildo Dourado do Nascimento, deve ocorrer no prazo de 72 horas contadas do momento em que a casa tomou ciência da medida liminar. Em tempo, o prefeito Francisco Gomes, o Chico Doido, entregou na manhã de ontem uma remessa de medicamentos para abastecer as unidades básicas de saúde do município na sede e na zona rural. Parte dos remédios será utilizada em uma ação de saúde que a prefeitura irá realizar amanhã a partir das 8 horas do dia na UBS Dr. Lourenço Borg, no centro da cidade. Os detalhes você terá na nossa próxima edição. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6:17. O prefeito Arthur Vigílio Neto e o vice Marcos Rota reuniram-se ontem no Rio de Janeiro com a presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, Maria Silvia Bastos Marques. Na pauta, as possibilidades de financiamento para os projetos de mobilidade e outras áreas essenciais da capital amazonense. Arthur apresentou à presidente uma síntese dos projetos BRT e Aeromóvel que estão em estudo para serem implantados na cidade como soluções de longo prazo para o transporte público. O governador em exercício
Márcio Henrique Oliveira recebeu na tarde desta quinta-feira, na sede do governo do Amazonas, a visita do novo embaixador da Alemanha no Brasil, Jorge Witschel, que assumiu o cargo há 6 meses. A pauta da reunião foi o potencial econômico do Estado, tendo como temas de discussão a matriz econômica ambiental, o desenvolvimento do polo industrial e a volta de seu crescimento, as ações para preservar a floresta, a manutenção da segurança nas fronteiras, o apoio às comunidades indígenas e as relações internacionais. Henrique Oliveira explicou que o encontro faz parte de uma estratégia do governo do Amazonas para estreitar seu relacionamento com outros países e aumentar investimentos no estado. O governador José Melo terá uma audiência com o presidente da República, Michel Temer, hoje em Brasília, para tratar das questões burocráticas dos processos produtivos básicos PPBs da Zona Franca de Manaus, da expansão de projetos habitacionais do estado e do desenvolvimento do polo industrial de Manaus, o PIM. O encontro com a presidência da República faz parte da agenda de compromissos do governador na capital federal, que iniciou nesta quarta-feira com reuniões com a bancada parlamentar amazonense e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A atração de novos investidores e a geração de emprego para o polo industrial estão entre as prioridades durante o encontro com o presidente Michel Temer. O polo industrial de Manaus registrou faturamento de 74,4 bilhões de reais em 2016, o que equivale a uma diminuição de 6,14% em relação ao valor obtido em 2015, que foi de 79,3 bilhões de reais. Em dólar, os 21,85 bilhões alcançados em 2016 representaram uma queda de 9,28% na comparação com o ano anterior, 24 bilhões de dólares. O governador José Melo também deve incluir a questão da BR-319 como alternativa de escoamento para a produção e desenvolvimento da nova matriz econômica ambiental e acabar com o isolamento da região com o restante do país. No início deste ano, Melo já havia apresentado um projeto de solução para sanar os problemas ambientais e de estruturas enfrentados pela BR-319 ao ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, durante visita que fez a Manaus. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos uma madrugada considerada tranquila no que se diz respeito à movimentação em pronto-socorro. Para se ter uma ideia, pronto-socorro 28 de agosto viveu um plantão tranquilo durante a noite e madrugada, com apenas 4 atendimentos por violência. No pronto-socorro João Lúcio, a ocorrência mais grave foi de acidente de trânsito, uma queda de moto ocorrida por volta de 21h30. No pronto-socorro Platão Araújo deu entrada 2 pessoas vítimas de agressão física. Ou seja, brigaram depois do jogo de ontem e acabaram dando entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Essa ocorrência deu-se no bairro Jorge Teixeira por volta de 23h30, era a noite de ontem. A Secretaria de Segurança prendeu mais 2 bandidos que assaltavam ônibus. Trata-se de Mauro Lima e de Anderson Alves, ambos com 20 anos de idade. Eles foram presos por estarem assaltando ônibus, por envolvimento em assalto a ônibus da linha 640 na Avenida Getúlio Vargas. De acordo com a polícia, a dupla estava com arma de brinquedo. Agora, Paula, cara dos bandidos, só tô vendo, cara de bandido mesmo. Os policiais fizeram um cerco e fizeram a revista e conseguiram prender os 2 bandidos. São mais 2 que caem aí nas malhas da polícia. A Secretaria de Segurança vem sim fazendo um grande trabalho em relação a assalto a ônibus, a assalto alternativo. O negócio é que é grande demais o número de bandidos. Mais de 1.000 bandidos já foram presos tão somente esse ano. E quanto mais prende, parece que mais aparece. O que tem de assalto ainda acontecendo a coletivo não é brincadeira, mas agora a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo estão aí se esforçando, estão com força-tarefa e durante o final de semana aí, quando tem muito assalto também, vem novidade da Secretaria de Segurança para diminuir esse número de assaltos aí, que já vem diminuindo, mas vai diminuir ainda mais. Quem é assaltante de ônibus não perde por esperar. Polícia na rua. Aquele bandido que assaltou e matou aquele motorista de lotação continua foragido. Um
já foi preso. O que atirou está foragido. Se ele fosse um pouquinho inteligente, ele se entregava logo. A polícia está procurando e a moçada também, a categoria do alternativo está procurando. A categoria está doida para pregar a palavra para esse bandido. Tem aquela parte que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar vem prendendo bandidos durante toda a noite e madrugada. Lisandro Faria Almeida, de 24 anos, foi preso. Com ele foi apreendido também um adolescente de 17 anos. Eles estavam vendendo celulares roubados lá no bairro União da Vitória, no Tarumã. O Lisandro Faria de Almeida, meu irmão, pensa no homem para roubar celular. Ele vendia aparelho aí, aquele aparelho bonito, vendia barato, rapaz. Celular roubado. E quem compra também se enrola. Ele foi preso lá no bairro Tarumã em mais uma ação da Secretaria de Segurança, com Polícia Civil, Polícia Militar nas ruas da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma vítima de acidente de trânsito, queda de moto, ocorrida por aproximadamente uns 10 dias atrás. A vítima estava internada e infelizmente veio a óbito à noite de ontem em um pronto-socorro da cidade. Ele foi atropelado na ocasião e desde então ele estava internado e infelizmente veio a óbito à noite de ontem. Ontem, tiros mataram um vigilante lá no Hospital Getúlio Vargas. 2 bandidos que chegaram em um carro preto, modelo Prisma, assaltaram e levaram a arma do vigilante. O vigilante foi reagir e infelizmente acabou sendo morto com 2 tiros, um no peito, outro nas costas. Os bandidos fugiram, foi um verdadeiro pânico lá no Getúlio Vargas. Infelizmente, a gente tem que noticiar a morte de um trabalhador que estava desempenhando sua função quando acabou sendo morto por bandidos lá no Hospital Getúlio Vargas. Informações dão conta que esses bandidos já haviam assaltado uma barbearia, vinham cometendo assaltos, vinham com violência e culminou aí a morte desse vigilante lá no Getúlio Vargas. Isso era por volta de, a noite de ontem, por volta de 20 horas, quando tudo aconteceu. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, outra notícia lamentável. O PM, o sargento da reserva da Polícia Militar, Gleidson Afonso Moura da Silva, 50 anos, foi morto por um bandido ao tentar reagir a um assalto. Tudo aconteceu assim. Paulo Guerra, ele estava na frente de sua casa quando bandidos chegaram para assaltar sua filha e levar a moto da família. Nesse momento, o PM vinha saindo de casa e resolveu reagir ao assalto. Ele trocou tiro com os bandidos. Um dos bandidos acabou morrendo, o Alexandre Ferreira Fontinelli, de 38 anos. Um outro também que participava da ação conseguiu fugir. A Polícia Militar fez o cerco e está à procura ainda do outro bandido que fugiu. O PM, infelizmente, acabou morrendo. O PM, repito o nome, o Gleidson Afonso Moura da Silva, de 50 anos. Tudo aconteceu na frente da casa da vítima, lá no bairro Jesus Me Deu. Já o bandido também, rapaz, eu não me contenho não. Eu não consigo me conter. O bandido não resistiu aos ferimentos. Toma! E o bandido morreu depois de matar um policial, depois de tirar a vida de um pai de família. O bandido também foi alvejado e partiu dessa para pior. O motor da morte
desembarca, desatraca hoje e vai levar o bandido dessa para pior. Outra morte, e foi na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado. Um homem foi morto a facadas agora há pouco, nesta madrugada. Não foi identificado ainda e o crime aconteceu às 5h10 dessa madrugada. Instituto Médico Legal e Departamento de Perícia trabalhando no local nesse exato momento. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A Quina voltou a acumular no concurso 4.328. Dezenas sorteadas 16, 18, 26 69 e 78. 16, 18, 26 69 e 78. A quadra saiu para 48 apostas, cada uma recebe R$8.627,26. A Loto Fácil saiu para 2 apostas, cada uma recebe R$783.149,76. Os apostadores são de Rio de Janeiro e São José do Rio Preto, em São Paulo. 14 acertos, 431 apostas, cada uma recebe R$1.597,40. 13 acertos, 16.004 ganhadores com premiação de R$20. As dezenas sorteadas da Loto Fácil no concurso 1483 foram essas: 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 23. Estes foram os números da Loto Fácil. A Mega Sena no concurso 1910, como sempre, saiu para um apostador lá das Minas Gerais. Ele é de Conceição do Pará e ele vai receber sozinho R$57.941.202,88. Ele acertou as dezenas 06, 09, 15, 22, 39 e 48. 06, 09, 15, 22, 39 e 48. Para quem fez a quina, prêmio R$19.333,81, 219 apostadores. A quadra teve 10.816 ganhadores com premiação de R$559,23. 6h37. Esportes. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Godoy Cruz 1, Atlético Mineiro também 1. Flamengo deitou e rolou em cima do São Lourenço 4-0. Atlético Tucumã 1, Palmeiras também 1. Sport Boys 3, Libertad também 3. Copa do Brasil. Boa Vista 0, Sport 3. Muricy 0, Cruzeiro 2. Sampaio Correia 1, Internacional 4. Joinville 3, Gurupi 1. São Paulo 3, ABC 1. Goiás 4, Cuiabá 0. Na Liga dos Campeões da Europa, um jogo incrível. O Real Madrid precisava fazer 4-0 para se classificar, depois de perder lá na França para o PSG por 4-0. Meteu 6-1 no PSG, com a ajuda da arbitragem, obviamente. Borussia Dortmund 4, Benfica 0. Jogos de hoje pela Libertadores da América. Às 19h30 jogam Zamora e Grêmio. 21h45, Sporting, Cristal e Santos. Copa do Brasil, às 19h15 jogam Criciúma e Fluminense e Vasco e Vitória. Só uma retificação aqui no jogo do Real Madrid, não foi contra, foi o Barcelona. O Barcelona havia vencido por 4-0. O PSG havia vencido o jogo por 4-0 e ontem não o Real Madrid, como dissemos, mas sim o Barcelona. Me corrige aqui o Valdir Correia. Muito obrigado, Valdir, como sempre, atento. E já falamos da Copa do Brasil, às 19h15, Criciúma, Fluminense e Vasco e Vitória. Às 21h30, Luverdense e Corinthians. Vamos repetir que na Libertadores da América jogam 19h30, Zamora e Grêmio, e às 21h45, Sporting, Cristal e Santos. Últimas notícias. Integrantes de movimentos sociais e sindicais realizam uma série de protestos pelo país para marcar o Dia Internacional da Mulher ontem. Em comum, as manifestações pedem igualdade de direitos para as mulheres. Os atos também tiveram críticas à reforma da Previdência, que pode aumentar a idade mínima de aposentadoria das mulheres. Ao menos 16 estados e o Distrito Federal tiveram protestos. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou ontem um projeto de lei que permite a união estável entre pessoas
pessoas do mesmo sexo e que possibilita a conversão dessa união em casamento. O texto pode ser encaminhado para votação na Câmara desde que não haja pedido de recurso para votação no plenário do Senado nos próximos 5 dias. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele recebeu pena de 11 anos e 3 meses de reclusão. Esta é a segunda sentença de Dirceu na Lava Jato. Ano passado ele foi condenado a 20 anos e 10 meses de prisão. Atualmente o ex-ministro cumpre pena no Paraná pelo escândalo do mensalão. O diretor do FBI, James Comey, afirmou que não existe privacidade absoluta nos Estados Unidos e que os americanos não devem ter essa ilusão. A fala de Comey acontece após denúncia do WikiLeaks de que a Central de Inteligência Americana pode invadir TVs e até celulares para investigar conteúdo suspeito. O Banco Mundial anunciou um pacote financeiro de mais de 1,6 milhão de dólares para ajudar a combater a fome em 5 países da África subsaariana e no Iêmen. O investimento que deve chegar à Etiópia, Quênia, Nigéria, Somália, Sudão do Sul pretende ajudar em sistemas de proteção social, fortalecer a resiliência das comunidades e manter a prestação de serviços aos mais vulneráveis. A Rússia foi e será cumpridora de todas as obrigações internacionais, incluindo aquelas do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário, mesmo quando não são inteiramente do interesse da Rússia, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres. O vice-presidente do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas dos Estados Unidos, Paul Selva, disse na quarta-feira que a Rússia havia preparado um míssil de cruzeiro violando o espírito e a intenção de um tratado de controle de armas e representando uma ameaça à OTAN. A ONU vai divulgar nesta quinta-feira um relatório sobre exploração e abusos sexuais em missões de paz da organização. O anúncio foi feito pelo porta-voz do secretário-geral Antônio Guterres Farhan Haq na sede das Nações Unidas em Nova York. Falando a jornalista, Haq disse que o documento será apresentado pela chefe de gabinete Maria Luísa Ribeiro Viotti, junto com a secretária-geral assistente para apoio no terreno, Eliza Bethan. Pelo menos 14 civis morreram nas últimas horas por conta de bombardeios de aviões que supostamente pertencem à coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos perto da cidade de Al-Raqqa, na Síria, controlada pelo grupo terrorista Estado Islâmico, informou nesta quinta-feira o Observatório Sírio de Direitos Humanos. O Ministério da Saúde apresenta balanço de transplantes em 2016. O Brasil é uma das referências mundiais na área, embora esteja atrás dos Estados Unidos. O Senado deve votar hoje projeto que reabre por 120 dias o prazo de regularização de dinheiro e bem mantido e enviados ilegalmente ao exterior. O texto voltou à casa após a Câmara modificá-lo. Se aprovado como está, o texto segue para a sanção presidencial. O juiz federal Marcelo Bretas aceitou ontem nova denúncia do Ministério Público Federal contra Sérgio Cabral. O ex-governador passa a ser réu em 6 processos da Lava Jato e é acusado de chefiar o esquema de propinas e lavagem de dinheiro que ocultou cerca de 318 milhões de reais no exterior. Nesta nova denúncia, que inclui outras 8 pessoas, Cabral é acusado de praticar 25 atos de evasão de divisas por enviar dinheiro para o exterior sem declarar, 30 atos de lavagem de dinheiro e 9 de corrupção ativa. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, declarou que o projeto de terceirização será votado nesta quinta-feira, hoje, portanto, durante evento em Brasília. Vamos votar. A proposta do governo de reforma trabalhista é tímida. Acho que há temas que precisamos avançar, disse ele. Apresentado pela primeira vez há 19 anos, o projeto anistia débitos e penalidades aplicadas a empresas que praticam terceirização. O presidente da Câmara disse ainda que juízes do trabalho tomam decisões irresponsáveis que quebraram bares, restaurantes e hotéis do Rio de Janeiro e que a Justiça do Trabalho não deveria nem existir. O excesso de regras no mercado de trabalho geraram 14 milhões de desempregados, afirmou ele. Maia afirmou também que o Congresso teve que aprovar a regulamentação da gorjeta. Tivemos que aprovar uma regulamentação da gorjeta porque foi quebrado todo mundo pela irresponsabilidade da justiça brasileira, da justiça do trabalho, que não deveria nem existir, reforçou. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, sustenta que Michel Temer pode retornar à presidência da República na hipótese de perder o mandato no julgamento sobre a cassação da chapa vitoriosa na disputa presidencial de 2014. Segundo Gilmar, Temer pode manter seus direitos políticos intactos. Assim, poderia candidatar-se ao Planalto numa eleição indireta feita pelo Congresso Nacional, onde dispõe de ampla maioria. Gilmar Mendes, hoje um dos principais conselheiros de Temer, falou sobre o tema à agência Reuters. Na sua avaliação, a comprovação do uso do caixa potencializada pelos depoimentos de delatores da Odebrecht à Justiça Eleitoral afeta a chapa Dilma Rousseff e Michel Temer como um todo,
mas apenas Dilma, deposta pelo Senado há 6 meses, ficaria inelegível. Seria dela, não do seu vice, a responsabilidade pelo ingresso de verbas de má origem na caixa extradura do comitê. Prevalecendo esse entendimento, Temer não seria alcançado pela inelegibilidade. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Temer diz que mulheres analisam melhor preços de supermercado. Folha de São Paulo. Tenho convicção do quanto a mulher faz pela casa, afirma Temer. O Estado de São Paulo. Empresas de filho de Yunes pagaram 1,2 milhão para o operador da Lava Jato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Civil estabelece novas normas para investigação de feminicídios. O valor econômico. Dólar vai à máxima em 6 semanas com juros nos Estados Unidos, rumor sobre IOF. Estado de Minas. Advogado de Macarrão retira pedido de soltura do STF após se confundir. Jornal do Comércio no Recife. Juiz aceita mais uma denúncia e Cabral vai para Banco de Reais pela 6ª vez. Porto Alegre, 0 hora. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova união estável homoafetiva. O Brasil Econômico. Receita abre consulta lote residual do imposto de renda. Edições impressas locais e seus destaques de capa agora. Vigilante e PM são mortos em assaltos. Jornal do Comércio. Polo Industrial de Manaus disputa investimento da Qualcomm. A crítica. Ônibus, fim da isenção. Detran vai à justiça por dívida milionária. O Em Tempo. Itacoatiara e Parintins, Amazonas contará com mais 2 novos presídios. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, Thaís Gama, Larissa Balieiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora.